Olá, meus aprovados, estou de volta com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje para falar sobre um dos concursos mais importantes da área de controle em 2024. São 200 vagas imediatas para auditor estadual de controle da CGE São Paulo. Eu sou Lívia Seco, sou auditora federal de Finanças e Controle da CGU, professora e mentora para concursos públicos. Aproveite e já se inscreve no canal, assina o sininho de notificações para ficarem por dentro de todas as novidades que virão e me acompanhe até o final desse vídeo para que vocês saiam daqui sabendo exatamente como se preparar de forma eficiente e organizada, iniciar a preparação de vocês para esse grande concurso. Mas antes de mais nada, gostaria de apresentar para vocês esse mapa da área de controle, esse importante mapa da área de controle para o biênio 2024 a 2026. E Lívia, por que 2024 a 2026? Porque eu já trago aqui para vocês a expectativa de concursos do Tribunal de Contas da União e da Controladoria Geral da União que deverão acontecer nesse período. Tá? Além deles, diversos outros concursos aí de norte a sul do país da área de controle, seja de tribunais de contas estaduais, controladorias gerais estaduais, controladorias gerais municipais, em diversos estágios de encaminhamento. Alguns deles já com editais publicados, como é o caso do TCE Acre e TCE Paraná, outros com comissão formada, com banca definida, tá? Mas no vídeo de hoje, especificamente, eu quero falar com vocês sobre esse grande concurso que será o concurso da CGE São Paulo, Controladoria Geral do Estado de São Paulo, sem perder de vista, obviamente, o concurso da CGM São Paulo, que muito possivelmente ocorrerá antes. E todos os dois seguem na mesma linha, muito possivelmente com o mesmo conteúdo ou conteúdos programáticos muito similares, tá? Então é uma dobradinha importante aí no estado de São Paulo que vocês deverão colocar no radar de vocês nos próximos meses, tá? Então, no vídeo de hoje vamos falar sobre a CGE São Paulo, que está no processo de criação da carreira. É importante dizer que será o primeiro concurso da controladoria recém-criada. O projeto de lei complementar que tramita na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e cria a carreira está em processo de discussão e votação. O ministro, o atual controlador-geral do Estado de São Paulo, da CGE São Paulo, é meu colega de carreira e ex-ministro da CGU e espera que esse projeto seja aprovado aí até o final desse mês de junho. Vamos aguardar, porque é um passo importante e decisivo para que esse concurso aconteça. Esse concurso só poderá ocorrer após a aprovação dessa lei que cria, então, o cargo de auditor estadual de controle da CGE São Paulo. Tá? O projeto de lei número 148 de 2023 foi protocolado na Alesp em novembro de 2023. É importante a gente mencionar que o governador do estado, à época, solicitou caráter de urgência para esse projeto que que reorganiza a Controladoria Geral do Estado de São Paulo e cria, então, a carreira de auditor estadual de controle do quadro da CGE São Paulo, além de dar outras providências correlatas. Tá? É importante a gente mencionar no texto do exposição de motivos que encaminhou o projeto de lei sobre a importância de criar órgãos centrais de sistemas específicos que traduzam os trabalhos da CGE como de controle interno, ouvidoria, corregedoria, integridade e transparência. Isso é importante para a gente quando a gente pensa na estrutura de carreira, na estrutura de cargos que serão definidos no edital de vocês, tá? É importante mencionar ainda no texto a remuneração compatível e o alto grau de especialização que requer esse cargo de auditor estadual de controle, tá? Uma das atribuições da CGE São Paulo que salta aos olhos da gente, e quando eu li o texto da lei, do projeto de lei complementar, é essa atribuição de coordenar e responder pela orientação técnica dos seguintes sistemas do Poder Executivo: o sistema de controle interno, ouvidoria, corregedoria, integridade e transparência. E, Lívia, qual que é a relevância disso quando a gente pensa em termos de estrutura de carreira, em termos de cargos, tá? É que muito possivelmente a gente terá nos cargos ali uma carreira chamada, uma especialidade chamada auditoria governamental, em que faz sentido que seja para qualquer área de formação, e eu acho que isso é uma informação importante para vocês que estão esperando concorrer a esse cargo, a esse concurso, porque muitos concursos da área de controle, principalmente de tribunais de contas estaduais, trazem informações específicas para os seus cargos. No caso específico da CGE São Paulo, a gente pode esperar algo um pouco diferente
como acontece na Controladoria Geral da União, que a gente tem ali diversas áreas de atividades da Controladoria que exigem formação, qualquer área de formação para sua atribuição, que é o caso que a gente pode esperar no concurso da CGE São Paulo também, tá? Inclusive, no próprio texto do projeto de lei, com relação ao ingresso da carreira, ali no parágrafo único do artigo 19, diz que o concurso público para provimento do cargo de auditor estadual de controle poderá ser realizado por áreas de formação acadêmica ou em razão da natureza das atividades a serem desenvolvidas na forma estabelecida no respectivo edital do concurso. Então, a gente precisa aguardar para saber exatamente como esse edital vai ser desenhado, tá? Eu acreditaria que, ainda que tivesse a exigência de alguma formação específica, seja na área do direito, da contabilidade, da tecnologia da informação, a gente deve esperar ali um cargo de especialidade de auditoria governamental em que seja exigida ou que seja demandada qualquer área de formação, de modo que todos vocês, independente de formação, seja formado em pedagogia, em engenharia, em arquitetura, em odontologia, poderia concorrer a esse importante concurso. Tá? O auditor estadual de controle será remunerado sob a forma de subsídio, fixado em parcela única e contará ainda com bonificação por resultados. Esse é um dado importante, tá? Que já ocorre para o auditor fiscal do estado de São Paulo e que o projeto de lei que cria a carreira do auditor estadual de controle já prevê, que é uma bonificação por resultados em cima do valor do subsídio. Tá? Então, é um dado importante, é uma informação importante que o servidor da CGE São Paulo já entraria com essa bonificação, que inclusive no âmbito da CGU é algo que a gente vem batalhando, assim como já existe para o auditor fiscal da Receita Federal, tá? Esses são valores de 2023 que estava ali no projeto de lei complementar que foi encaminhado para a LESP, à época, tá? Em novembro de 2023, a gente está falando muito possivelmente de um concurso, como veremos, com nomeações ocorrendo ali no início de 2025, portanto, até lá, quase 2 anos após, esses valores aí de quase R$18.000, muito possivelmente sofrerá reajustes, tá? Então, remuneração inicial ali, final de 2023, a previsão era de R$17.850, que deverá ter reajuste quando vocês forem empossados ali em 2025, tá? Então, síntese das informações mais importantes desse concurso, banca a definir, porque ainda a carreira não foi nem criada, né? Mas esse é um caminho que, muito possivelmente, tá? A gosto aí do atual controlador geral e ex-ministro da CGU, Wagner Rosário, será algo que ocorrerá no ritmo acelerado de agora em diante, tá? Então, subsídio de R$17,8 mil, mais bonificação por resultados. São 200 vagas para auditor estadual de controle. A formação requerida é de nível superior, não sabemos ainda se em qualquer área de formação ou exigirá formações específicas. Muito provavelmente a prova consistirá em uma prova objetiva, discursiva e, quem sabe, até avaliação de títulos posteriormente, tá? Então, esse é o quadro de informações que temos hoje a respeito deste concurso, mas podemos aqui traçar importantes análises com relação a esse concurso para que vocês já iniciem de forma eficiente a preparação para esse concurso desde já, tá? Eu trago aqui um possível cronograma para o concurso com a data de aprovação da lei entre junho e julho, considerando que estamos na última semana aqui do mês de junho, né? A contratação da banca até agosto, muito possivelmente publicação do edital até outubro, e a aplicação das provas, eu diria que a partir de janeiro de 2025, gabarito preliminar ali logo na sequência, e resultado final até março de 2025, tá? Trata-se apenas de uma especulação sobre possíveis datas para o concurso da CGE São Paulo, então fica aí realmente uma perspectiva de uma possível aplicação de provas no período de 6 meses a contar de agora, tá? O edital da CGU é para vocês a maior referência, será para vocês a maior referência para o concurso da CGE São Paulo, podendo ainda ser utilizado o edital da CGE Santa Catarina, tá? Eu trago aqui para vocês uma
uma conciliação das matérias dos dois concursos para que vocês tenham uma noção das matérias que poderão estar presentes no edital da CGE São Paulo, para que vocês já consigam traçar um ciclo de estudos, um panorama um pouco mais concreto de como vocês deverão seguir nos próximos meses na preparação para esse concurso, para que consigam avançar o quanto antes nesse pré-edital, para que quando esse edital for publicado, vocês já estejam bastante encaminhados. É um concurso realmente muito relevante, são 200 vagas imediatas, muito possivelmente o edital trará formação de cadastro de reserva, e é um importante concurso em termos de remuneração também, em termos de atribuição, um importante concurso do Estado de São Paulo, tá? Trazendo como referência a prova da CGU, para que vocês tenham noção de como foi o desenho da prova da CGU e já tentem visualizar na prova da CGE São Paulo algo muito semelhante, tá? A prova objetiva foi de caráter eliminatório e classificatório para o cargo de Auditor Federal de Finanças e Controle, composta por 110 questões. Quem realizou essa prova à época foi a FGV, cada questão de múltipla escolha, com 5 alternativas, dividida em 3 provas, tá? Esse é o desenho, gente. Foi o desenho na minha prova da CGU, foram 3 provas, conhecimentos básicos, específicos e especializados. Muito possivelmente teremos algo parecido também na CGE São Paulo, principalmente se a gente trouxer aquela divisão entre a área de TI, área de correção e área de auditoria governamental, como foi o caso do edital da CGU. Então, ali, conhecimentos básicos e específicos comuns a todos os cargos. Então, vejam aí quais foram as matérias, né? Língua portuguesa, língua inglesa, administração pública e políticas públicas, direito constitucional, direito administrativo, administração financeira e orçamentária, AFO, auditoria governamental e os dados, né, a legislação específica da CGU, que no caso de vocês seria a legislação do Estado de São Paulo e a própria lei que cria a carreira, que cria a Controladoria Geral do Estado de São Paulo, né? Então, essas matérias são matérias que certamente vocês deverão observar e deverão incluir no ciclo de estudos de vocês nos próximos meses. Inclusive, mais adiante eu trago para vocês uma sugestão de ciclo de estudos para que vocês já tentem desenhar uma trajetória de estudo eficiente para esse concurso desde já, tá? O concurso da CGU trouxe essa divisão por áreas: auditoria e fiscalização, correição e combate à corrupção, tecnologia da informação, contabilidade pública e finanças. Muito possivelmente o edital da CGE São Paulo trará divisão bastante similar, tá? E a gente tem, essas são seriam as matérias dos conhecimentos especializados. Então, seria a P3 de vocês, né? Então, a gente teria ali a P1, conhecimentos básicos, a P2, conhecimentos específicos, muito possivelmente a discursiva ocorrendo no período da P1, de conhecimentos básicos. Depois você teria uma prova de conhecimentos específicos e depois a prova de conhecimentos especializados atinente a cada uma das áreas, tá? Então, auditoria e fiscalização, novamente auditoria governamental e controle interno, daí a auditoria governamental um pouco mais robusta, com as normas de auditoria, os manuais de auditoria, tá? A contabilidade aplicada ao setor público, avaliação de políticas públicas, que é uma matéria extremamente relevante, já coloca aí um asterisco bem grande nessa matéria, e finanças públicas. A área de correição e combate à corrupção, o direito administrativo sancionador, dali uma série de legislações, convenções, lei de abuso de autoridade, tá? E diversas leis anticorrupção, diversas outras normas relativas ao processo sancionador da administração pública, tá? Direito civil, processo civil, direito penal, processo penal, direito empresarial. Tecnologia da informação, a parte dos conhecimentos especializados, muito próximo do que a gente tem hoje no edital do Banco Central, do APO, na STN, tá? No IPEA. Então, são conhecimentos que quem vem aí de uma preparação da área para a área de tecnologia e informação desses grandes órgãos, e também estará em condição de fazer uma boa preparação para a CGE São Paulo, para a área de tecnologia e informação, que é uma área que seguramente virá neste edital, tá? E aí uma área mais, assim, vamos dizer, específica, que daí não se sabe se virá nessa prova da CGE São Paulo, mas para que vocês tenham como referência, é muito próxima à área de auditoria e fiscalização, mas ali com peso maior na contabilidade, finanças e estatística, tá? Mas essas 3 primeiras são áreas que muito possivelmente se replicará no edital da CGE São Paulo. De todo modo,
tá? Eu trago mais adiante uma sugestão de ciclo de estudos que vocês consigam começar uma preparação antemão, sem necessariamente depender dessa futura distribuição de especialização, de área especializada que o edital trará, tá? Porque vocês não devem esperar de modo nenhum a publicação desse edital para que vocês já iniciem o estudo de vocês de forma estruturada para esse concurso, tá? Um dado importante com relação ao edital da CGU é a discursiva que vocês deverão necessariamente utilizar como referência nessa preparação para a CGE São Paulo, tá? A discursiva da CGU trouxe uma dissertação de até 90 linhas e uma questão de até 15 linhas, que eu trouxe aqui para vocês, para a gente falar um pouco mais, e ambas versando sobre temas relacionados à administração pública, ao direito constitucional, ao direito administrativo ou à administração financeira e orçamentária. É importante que vocês saibam que todas aquelas 4 especialidades trouxeram a mesma discursiva, as mesmas, né? A mesma dissertação e a mesma questão. Então, todos eles precisariam estar muito bem familiarizados com o direito administrativo, como nós vamos ver, com a lei de licitações e contratos e com a matéria de administração financeira e orçamentária, que em se tratando de concursos da área de controle são realmente os temas mais relevantes, e essa discursiva da CGU, ela deixou isso muito claro, né? Como eu mostro aqui para vocês, a questão a dissertação, que foi um texto de até 90 linhas, e a discursiva, que era uma questão de até 15 linhas, versando sobre as normas de licitações e contratos, tá? Já falando com relação a essa questão de 15 linhas sobre licitações e contratos, vocês vejam, e aí eu destaquei, que a questão abordou tanto a antiga Lei de Licitações e Contratos, a 8666 de 93, quanto a nova Lei de Licitações e Contratos, a 14133 de 2021. Mas é importante a gente dizer que esse concurso da CGU foi realizado em março de 2022. E a antiga Lei de Licitações e Contratos, a 8666, ela vigeu até o final do ano passado, até o final de dezembro de 2023. Hoje, eu já não esperaria essa lei no concurso, no conteúdo programático da CGE São Paulo. Mas a 14133 segue sendo uma das legislações, uma das normas mais relevantes do conteúdo programático da área de controle, junto com a lei de responsabilidade fiscal, que foi o que abordou ali a dissertação de até 90 linhas. Inclusive, essa dissertação de até 90 linhas da CGU, ela é algo assim bastante completa, né? Eu indicaria a vocês que pegassem realmente essa dissertação, que tentassem escrevê-la, tá? Ainda que sob consulta, ainda que numa espécie de revisão, se você já vem uma preparação na área de controle, se você já tem alguma familiaridade com a administração financeira e orçamentária, porque ela é uma dissertação que cobre diversos pontos importantes da matéria, né? Ela abordou ali as leis orçamentárias, o PPA, a LDO-LOA, abordou o recente caminho da transição, né, do orçamento autorizativo para um orçamento impositivo, com as emendas individuais impositivas e de bancada, tá? Abordou os 3 princípios orçamentários, abordou as condições previstas na Constituição Federal para aprovação das emendas ao projeto de lei orçamentária anual, que é algo que recorrentemente cai, e no tópico 5 ali ela abordou um tema que é muito recorrente em prova, que se trata do artigo 9º da LRF. É importante a gente mencionar assim destacadamente um artigo muito importante, aquele artigo que fala que, se verificado ao final de cada bimestre, né, no relatório resumido de execução orçamentária, que as receitas previstas não foram realizadas a contento, que limite-se então o empenho e a movimentação financeira. Então, esse artigo, inclusive da LRF, é um artigo muito importante, recorrentemente cobrado em prova, a questão da LDO, do anexo de metas fiscais. Então, fica aí realmente essa dissertação da CGU como uma grande revisão de vários tópicos da administração financeira e orçamentária, que é extremamente importante em concursos da área de controle, tá? E ali no tópico 6, finalizando essa dissertação de 90 linhas, ela cobrou basicamente aquele artigo 74 ali da Constituição Federal, que traz as finalidades, as atribuições, né, do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal.
tá? Então, fica realmente aí a orientação para que vocês peguem essa dissertação, refaçam, ainda que sob consulta, que abordem, que relembrem todos esses tópicos e que deem muita atenção a todos esses tópicos na preparação de vocês. Destacadamente, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a nova Lei de Licitações e Contratos são as duas normas mais importantes na área de controle. Tá? Então, muita atenção, utiliza aí essas dissertações da CGU, essas discursivas da CGU, como importante referência na preparação de vocês para as discursivas também da CGE São Paulo, porque, gente, seguramente teremos discursivas neste concurso e que muito possivelmente será também em linha muito similar, tá? Eu ainda trago para vocês a referência da Controladoria Geral do Estado de Santa Catarina, que foi realizado um ano após a prova da CGU, praticamente, né? Para que vocês tenham uma noção tanto da distribuição das áreas de formação requeridas, que naquele concurso exigiu-se sim formações específicas em administração, ciência da computação, ciências contábeis, direito, economia e engenharia civil, tá? Mas ali as matérias dos conhecimentos gerais, que eram comuns a todos os cargos, elas são exatamente as mesmas previstas nos conhecimentos básicos e específicos da CGU, tá? Língua portuguesa, auditoria governamental, controle da administração pública, constitucional administrativo, AFO, administração pública e políticas públicas. Então, exatamente as mesmas matérias. Inclusive, nesse quadro aqui eu faço batimento desses dois conteúdos, tanto da CGU, que foi realizada ali em março de 2022, quanto o concurso da CGE Santa Catarina, que foi realizado em janeiro de 2023, temos exatamente as mesmas matérias se a gente olha ali para os conhecimentos básicos e específicos de todos os cargos. Obviamente, os conhecimentos especializados diverge mais ainda no tocante à CGE Santa Catarina, porque trouxe realmente a exigência de formação específica, tá? Então, tirando a língua inglesa que estava prevista, ali teve uma troca, né? Na verdade, língua inglesa estava prevista no edital da CGU e não estava previsto no edital da CGE Santa Catarina, tá? Todas as demais matérias, todos os demais conteúdos eram os mesmos. O controle da administração pública, que veio destacado no conteúdo, no edital da CGE Santa Catarina, estava previsto no âmbito ali do direito administrativo da CGU, tá? Inclusive, um assunto extremamente relevante na área de controle é esse tema, controle da administração pública, seja como uma matéria isolada, seja como conteúdo específico dentro do direito administrativo. Então, vejam, são exatamente as mesmas matérias e a partir dessa coincidência foi que eu monto para vocês, a partir de agora, uma sugestão de ciclo de estudos para que vocês já comecem realmente uma preparação de forma otimizada, de forma eficiente, já sabendo de forma concreta o que estudar nesses próximos meses pré-publicação do edital da CGE São Paulo, para que vocês não percam tempo de maneira nenhuma nessa preparação. É um grande concurso, um importante concurso, com excelente remuneração inicial ali em final de 2023 de R$18 mil, mais a bonificação por resultados, tá? Então, assim, muito possivelmente um concurso de final de carreira para muitos, né? Então, a gente tem aí uma sugestão de ciclo de estudos. Importante dizer que esse mesmo ciclo de estudos pode ser utilizado para a CGM São Paulo, enquanto ainda não temos definição, enquanto ainda não temos edital desse concurso. As mesmíssimas matérias vocês deverão estudar. Então, vejam que com uma sugestão ali de 4 horas diárias, 60 minutos para cada disciplina, você consegue girar um ciclo com 8 matérias por vez, que seriam aquelas matérias ali, basicamente todas as matérias, conhecimentos básicos e específicos de todos os cargos, tá? Tanto para a CGE Santa Catarina quanto para a CGU foram essas mesmas matérias. Então, se vocês desenham um ciclo parecido como esse e conseguem, com uma carga horária diária de 4 horas, girar essas 8 matérias, vocês já estariam cobrindo, vamos dizer, cerca de 70% do edital, tá? Muito provavelmente 70% a 80% do conteúdo programático de vocês, 70% do conteúdo programático de vocês já estariam cobrindo, mesmo porque muitas dessas matérias elas tornam a repetir nos conhecimentos especializados, obviamente com um nível de profundidade e complexidade um pouco maior, né?
Mas veja, Lívia, e essas 4 horas diárias, eu preciso necessariamente fazer de forma seguida, né, numa única toada? Não necessariamente, né? Você pode identificar aí ao longo da sua jornada diária, dentre as suas atividades, aquelas janelas de tempo que para você torna-se possível, né, realizar esse estudo, obviamente um estudo de forma concentrada, porque não adianta você tentar estudar no momento em que tá, né, você não tem possibilidade nenhuma de concentração, então tenta realmente enxergar aí ao longo da sua jornada diária, espaços de tempo para que vocês consigam encaixar essas 4 horas de estudos, tá? Isso vai ser muito relevante, ainda que você tente, quem sabe, até reduzir o número de matérias, se você realmente não consegue fechar essa sugestão aqui de quatro horas por dia, você pode trabalhar não com 8 matérias, mas com 6 matérias por vez, faz 3 horas diárias, tá? E assim que você terminar uma matéria, você inclui a seguinte no seu ciclo de estudos, mas para que você já inicie de forma organizada realmente a preparação para esses concursos, tanto da CGE quanto da CGM São Paulo, já sabendo exatamente o que estudar, em qual dia estudar e seguir realmente ali, tendo como referência o edital da Controladoria Geral da União, que seguramente será a maior referência para vocês nessa preparação. Tá? Deixo aqui as provas da área de controle que muito possivelmente teremos aí, né, nessa linha do tempo, nessa importante linha do tempo, para que vocês tenham uma noção de como podem aproveitar a preparação. Vejam, é importante a gente mencionar que quem estuda para a área de controle tem um ganho de escala muito grande, né? Muito importante, porque basicamente está estudando o mesmo corpo de matérias para diversas provas, né? A gente viu ali no início da apresentação aquele mapa. Quem tem a possibilidade, né, ainda que não sair do sul para fazer uma prova no norte, mas quem tem a possibilidade de fazer a prova ali no sul, sudeste, consegue, no período de um ano, realizar aí pelo menos, né, 4 provas desses concursos que temos previsão no próximo ano, né? Então é uma preparação que você acaba aproveitando para diversas provas, faz muito sentido vocês fazerem isso, tá? Agora, quer um acompanhamento completo para a CGE São Paulo? Clica no link aí, fala lá com a Luísa para saber como que seria possível você participar da mentoria do Desafio 7 de 7 para esse grande concurso que será a CGE São Paulo, tá? O acompanhamento é um acompanhamento personalizado e completo para que você avance com eficiência e qualidade nos seus estudos, sabendo exatamente onde melhorar e quando terminar o seu estudo, para que você possa acelerar a sua aprovação. Então, entre em contato, saiba como você pode ingressar na mentoria e veja, então, o progresso na sua preparação acontecer. Desejo a vocês todos uns bons estudos, mantenham-se confiantes com relação à preparação de vocês, mas façam o que tem que ser feito, tá? Organizem os seus estudos, monte realmente um planejamento. De tudo que eu apresentei aqui, vocês já têm um bom direcionamento de como devem seguir nos próximos meses, mas obviamente querendo tornar o seu estudo de forma mais eficiente e acertada, com um acompanhamento direcionado, não deixe de entrar em contato através ali do QR Code, falar com a Luísa para saber exatamente como você pode ingressar na mentoria, tá bom, gente? Vejo vocês no próximo vídeo. Muito bom falar com vocês, principalmente quando a gente fala de importantes concursos da área de controle. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijinhos, tchau, tchau!